estúdio simples, né? Mas atende às nossas necessidades. Nós vamos deixar esse estúdio também à disposição de outras igrejas que precisam e não têm esse espaço. Então aqui vai ser um lugar para abençoar também vidas. E estou chegando aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, diretamente no nosso estúdio aqui. E eu quero agradecer você que tem orado, você que tem participado, contribuído. E dessa forma, nós vamos ampliando o alcance, vamos chegando a muitos lugares, levando sempre a palavra do Senhor. Porque a igreja, ou a Batista Vila Formosa, existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. E eu espero que você e a sua família estejam bem, e oramos nesse sentido, para que você possa continuar nos acompanhando, sempre lembrando das nossas programações, às quartas-feiras, quarta de estudo, nesse horário, nesse canal, e aos domingos, às 10 e às 19 horas, com transmissão ao vivo, por mesmo canal aqui do YouTube, nós temos as nossas celebrações. Aproveita aí para compartilhar, convidar seus amigos para estar conosco. Nada melhor do que iniciar orando, agradecendo a Deus a oportunidade de poder estar aqui nessa noite com vocês. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos mais uma vez de compartilhar da tua palavra, de poder aprender, de crescer um pouco mais no conhecimento. Queremos te pedir por cada vida que está nos acompanhando, cada família, que o Senhor esteja abençoando, suprindo as necessidades de cada um, e que a tua graça continue sendo suficiente para que nós possamos atravessar as lutas e dificuldades e alcançar a vitória, Pai. Fica conosco nessa noite, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar então sobre mordomia cristã, mas antes precisamos definir um pouquinho o que é mordomia cristã. Mordomia cristã é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgadas por Deus a ele. Eu acho que essa é uma definição bastante plausível para a gente poder compartilhar com vocês nessa noite. O texto que eu gostaria de usar, quero usar para vocês de meditação, de base da nossa meditação nessa noite, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vai dizer o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mordomia cristã é um princípio fundamental que permeia, podemos dizer assim, toda a vida do crente. E essa mordomia cristã, que é o princípio fundamental, como já disse, vai compreendendo, ou nós precisamos compreender a nossa responsabilidade de como ser administradores dos recursos que Deus nos confiou. Porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas Ele nos confiou, e durante esse período em que estivermos aqui com vida, nós precisamos administrar bem esses recursos. Nossa obrigação, vamos dizer assim, né, privilégio e obrigação, é utilizar esses recursos de maneira fiel e generosa. Preste muita atenção nessas palavras, fiel e generosa, inclusive como forma de adoração e serviço ao Senhor. Então essa perspectiva, ela abrange diversas áreas. Tem gente que pensa, quando fala de mordomia já vai falar de contribuição de dinheiro. Não, não é só isso. É algo muito mais amplo, muito mais profundo, que aí vai desde o uso do dinheiro, sim, daquilo que nós temos de bens materiais, até a administração do tempo e dos dons espirituais. Isso deve impactar de forma significativa a nossa caminhada cristã. Então nós precisamos administrar bem tudo que o Senhor nos deu, inclusive os dons, ou o dom, né, os dons que nós temos para que seja edificada a igreja do Senhor. Quando nós abordamos e falamos de mordomia financeira, nós encontramos nas Sagradas Escrituras algumas referências importantes que nos
vão nos direcionar a essa prática. E eu já li, mas quero repetir, Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, vai nos alertar sobre a conexão entre o tesouro e o coração, né? Entre o dinheiro, se quer utilizar também dessa maneira, o dinheiro e o coração, mostrando que onde investimos o nosso dinheiro revela as nossas prioridades espirituais. O texto fala, vou repetir, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Alguns líderes cristãos influentes, como John Wesley, vão enfatizar a necessidade de administrar os nossos recursos com sabedoria e discernimento. E não apenas visando o nosso próprio benefício, como é comum, né? Na maioria das vezes, nós visamos primeiro o nosso benefício, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós precisamos administrar bem esses recursos, com sabedoria, com discernimento, e não apenas visando o nosso próprio benefício, ou dos nossos familiares, ou aqueles próximos, mas também o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor, principalmente daqueles que têm uma maior necessidade. Além disso, também posso citar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 11, que vai nos trazer uma importante lição sobre fidelidade no uso das riquezas injustas. Lucas, capítulo 16, versículo 11, vai dizer o seguinte: se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? É interessante, olha como é que, presta bem atenção nesse texto. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Uma pergunta que cada um de nós temos que responder. E esse texto, então, vai nos alertar justamente sobre a conexão entre o tesouro e o coração. Vai nos mostrar que onde nós investimos nosso dinheiro, com certeza revela as nossas prioridades, como o texto já lido anteriormente. Então, esse texto vai dizer o seguinte, que nós somos chamados a ser fiéis administradores de tudo que o Senhor nos confiou. Tudo que o Senhor nos confiou, nós devemos administrar bem. E essa fidelidade não vai se resumir somente sobre escolhas sábias na administração financeira. Geralmente a gente coloca isso como prioridade, mas não é só nesse aspecto. Mas também e principalmente reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo a esfera financeira. E ainda posso acrescentar o contexto de mordomia financeira, você pode consultar aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 28, versículo 13, que nos ensina a importância de confessar e abandonar os nossos pecados. Provérbios capítulo 28, 13 vai reforçar isso. A transparência diante de Deus é fundamental, especialmente quando cometemos erros na administração desses recursos. Quase sempre acontece, mas nós precisamos reconhecer esses erros e confessar ao Senhor. E a confissão e arrependimento vai nos permitir o quê? Buscar o perdão e a misericórdia de Deus, restaurando o nosso relacionamento com Ele e redirecionando a nossa vida financeira em conformidade com a sua vontade. A Bíblia também nos ensina o seguinte, que para governar, para trabalhar na casa do Senhor, nós precisamos primeiro administrar a nossa casa. E aqui vai um parênteses para todos nós. Precisamos também aprender a administrar financeiramente o nosso lar, a nossa casa. Como fazemos isso para que a gente possa
administrar bem também, né, aquilo que o Senhor nos confiou, particularmente para sustentar a nossa família, para viver a nossa vida, mas aquilo também que o Senhor nos confiou na igreja, incluindo os nossos dons. E nessa jornada financeira, nós podemos encontrar, é claro, sempre priorizando a Bíblia, a vontade de Deus, mas nós podemos encontrar em líderes cristãos influentes que viveram esses princípios de forma exemplar. Eu posso destacar aqui, nessa noite, nesse momento, personalidades como Martim Lutero, Charles Spurgeon, que ressaltavam a importância de uma vida de integridade e humildade diante de Deus. Essas palavras estão sempre ligadas, né? Integridade e humildade. Eles compreendiam que a mordomia financeira não era apenas uma questão de tomada de decisões, e tomada de decisões sábias, mas também de reconhecer a total dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando nós dependemos de Deus em todas as nossas áreas, ou em todas as áreas, melhor dizendo, da nossa vida, a área financeira está incluída também. E aí nós caminhamos segundo a vontade de Deus. E com base nessas referências bíblicas e nesses exemplos que eu dei aqui a todos vocês, de líderes cristãos piedosos, nós somos desafiados, e eu quero fazer esse desafio a você também, desafiados a buscar uma mordomia financeira que reflita o nosso compromisso com Deus e o nosso amor ao próximo. Presta bem atenção. Nós precisamos, e somos desafiados, precisamos trabalhar nessa área, em busca de uma mordomia financeira que reflita o nosso compromisso ou comprometimento com Deus e o nosso amor ao próximo, senão nada vale. Então nós precisamos entender que precisamos ser bênçãos. Aqui na Batista Vila Formosa a gente tem um lema sempre: abençoados para abençoar, não abençoados apenas para usufruir. É importantíssimo colocar em prática esse slogan e essa frase. A administração fiel e generosa dos nossos recursos é uma forma concreta de expressar nossa devoção ao Senhor e contribuir para o avanço do seu reino aqui na terra. Isso faz parte, ou deve fazer parte da nossa vida e da vida da igreja também. Portanto, meus queridos e amados irmãos, você que está nos acompanhando, meu amigo, nós precisamos cultivar uma vida de mordomia financeira, na qual priorizamos o reino de Deus em nossas escolhas e ações, mas também sendo fiéis administradores de tudo que Ele nos confiou. A nossa administração financeira precisa ser um reflexo da nossa fé e confiança em Deus como o nosso provedor. A preocupação que nós vivemos nos dias de hoje, a preocupação exagerada, que muitas vezes se transforma em angústia, em ansiedade, até depressão, precisa ser revista. Nós precisamos confiar mais em Deus, precisamos depender mais de Deus, saber que o Deus que nós servimos vai provisionar, vai cuidar de cada um de nós. E nós precisamos fazer a nossa parte, sem exageros. O apego que nós temos muitas vezes ao nosso patrimônio, à nossa condição socioeconômica e até à nossa igreja, não no aspecto de corpo de Cristo, mas de instituição, de patrimônio. E eu fico observando aquelas pessoas que priorizam essas coisas, deixando de lado, deixando de compreender, de exercer e de participar da igreja como corpo de Cristo. Não a igreja
no aspecto material. Quando a gente fala igreja, as pessoas já pensam em templo, em local. Não é isso, a igreja somos nós, né? Claro que é necessário, é bom nos reunir no templo, mas nós precisamos entender e diferenciar essas coisas. Precisamos estar com os nossos corações voltados para Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as questões financeiras e materiais que nós esquecemos, inclusive, de exercer bem os nossos dons ou dons que Deus confiou a cada um, para que a igreja dele possa prosseguir, para que possamos abençoar vidas, para que possamos levar essa mensagem de boas novas muito mais na prática do que na teoria, em simples discursos. Nós precisamos entender, Deus Ele foi, é e continuará sendo o provedor. Ele vai nos abençoar. Fique em paz, faça a sua parte, dependa dele, sem exageros. Administre bem aquilo que ele confiou. Não fique querendo sempre mais, né? A gente nunca está contente com aquilo que tem. E muitas vezes, ao invés de agradecer, nós sempre estamos pedindo mais ao Senhor. Nós primeiro precisamos aprender a administrar aquilo que Ele nos confiou. O apóstolo Paulo dá um exemplo disso quando ele escreve à igreja em Filipos, dizendo que sabia, já estava instruído em todas as situações da vida. Ele sabia passar necessidade, mas também sabia ter abundância. Então a gente precisa entender muitas coisas, né? E eu me lembro e quero deixar com você aqui algo que eu ouvi outro dia de alguém, de um pastor, dizendo o seguinte: certa vez um casal procurou no seu gabinete para que ele orasse, porque aquele homem estava querendo ser promovido no trabalho dele, inclusive de assumir um cargo de diretor, e ele estava trabalhando muito por isso, e ele era um fiel dizimista na igreja. Então o pastor falou: vamos orar, meu irmão, você se dedique, nós vamos orar. E aí a igreja orou, ele trabalhou e conseguiu aquela ascensão de posto e se tornou um dos diretores daquela empresa. Mas muito interessante que aquela fidelidade dele na contribuição, ela foi ficando para trás. E aí um dia o pastor, conversando com ele, falou: está tudo bem? Ele falou: sim. E o pastor me como é que está lá? Você foi promovido? Sim, pastor, está tudo certo. E você tem administrado bem aquilo que o Senhor tem dado? Ele falou: olha, pastor, eu tenho algumas dificuldades, porque agora o meu salário é muito alto, eu fico pensando, né? Contribuir com a obra, com tudo aquilo, é muito dinheiro, vamos dizer assim. Aí o pastor falou: é verdade, é verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar da mesma maneira com que nós oramos para que você fosse promovido, eu vou orar para que você volte para o cargo anterior que você tinha, porque aí você não vai ter essa dificuldade. E ele ficou assustado, saiu dali preocupado, falou: não, pastor, não precisa fazer isso não, eu vou corrigir essa parte. Então, muitas vezes nós pensamos e agimos, ou melhor, falamos, mas agimos de forma diferente. Vamos nos preocupar e vamos ter o nosso coração e a nossa mente voltado nas coisas que são do alto. Vamos procurar, ou somos desafiados nessa noite, a realmente rever esses conceitos. E que nós possamos confiar, como disse e reitero, no Deus provedor, buscando a sua orientação e a graça dele em todas as decisões e buscando o bem-estar daquele que está ao nosso redor. A igreja, sim, tem que levar a palavra do Senhor, mas muitas vezes, antes, até para preparar o terreno para que essa mensagem de boas novas possa chegar à vida de muitas pessoas, nós precisamos atuar na área de ação social, na área de aconselhamento, restaurando, orando, restaurando vidas, contribuindo para essa restauração. E quando nós realmente cuidamos do bem-estar daqueles que estão em redor de nós, o Senhor se agrada e o Senhor nos abençoa. Que nós possamos, através dessa prática, honrar a Deus e ser instrumento
de bênção para os outros. Você já pensou nisso? Nós temos sido instrumentos de bênção para outras pessoas ou temos ficado resumido ali só no nosso gueto, na nossa família, na nossa igreja local? Talvez nós precisamos rever alguns conceitos. E quando nós somos instrumentos do Senhor, instrumento de bênção para a vida de outros, testemunhando, né, e nós vamos testemunhar ao mundo essa transformação que a mordomia cristã pode operar em nossas vidas e comunidades. Eu gostaria de deixar com vocês todos aqui, nesta oportunidade, algumas perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. A primeira delas é a seguinte: como tenho aplicado o princípio da mordomia cristã na administração dos recursos que Deus me confiou, sejam eles financeiros, temporais ou espiritual? Como você tem aplicado esse princípio da mordomia cristã? Não se esqueça que no início nós falamos o quê? Qual é a definição de mordomia cristã? Nós falamos que a definição que eu acho mais plausível aqui é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele ou a nós mesmos. Então, como você tem aplicado esse princípio na sua vida? Segundo, em que medida as minhas escolhas e prioridades refletem um coração comprometido em honrar a Deus através da mordomia fiel e generosa? Pergunta profunda, eu acho que a gente precisa pensar e refletir, né? Em que medida as minhas escolhas e prioridades refletem um coração comprometido em honrar a Deus através da mordomia fiel e generosa? Essa é uma responsabilidade muito grande que todos nós precisamos pensar e colocar em prática. Terceira pergunta, terceira e última que eu gostaria de deixar com vocês também. Qual é o impacto da mordomia cristã em minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor? Qual é o impacto da mordomia cristã na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor? Será que as minhas atitudes têm sido de um testemunho efetivo do amor e do cuidado de Deus através da minha mordomia? Essas três perguntas, com certeza, vão nos levar a refletir sobre como nós temos trabalhado a mordomia cristã, como nós temos caminhado, como precisamos ou aonde nós precisamos melhorar, o que nós estamos fazendo que não agrada a Deus, o que nós estamos fazendo que agrada a Deus, porque aquilo que nós fazemos que agrada a Deus, nós precisamos continuar fazendo. E aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos deixar de lado. E aí eu poderia também falar um pouquinho dentro desse nosso tempo sobre a semeadura, que todos devem conhecer, ou se não conhecem, ouviu falar. A semeadura é bíblica. A semeadura é um princípio bíblico fundamental que desempenha um papel significativo na mordomia cristã. Sabiam disso? Especialmente quando se trata de ofertas voluntárias, né? Esse princípio tem duas perspectivas importantes que merecem ser aprofundadas e, falando apenas superficialmente, né, mas nós podemos voltar a tratar desse assunto em outra oportunidade. Mas, primeiramente, nós precisamos compreender a semeadura com propósito, né, ou quando a semeadura ela tem um propósito, ela é destacada por Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 7, ele vai enfatizar o quê?
que aquele que semeia com parcimônia, com a mão fechada, preocupado, coração apegado só às coisas materiais, ele vai colher muito pouco, quase nada. Mas quem semeia com abundância, colherá muito, em grande quantidade. Nessa passagem, o apóstolo Paulo instiga aqui, ou instiga, melhor dizendo, os fiéis a darem com alegria, de acordo com o que decidiram em seus corações. E aí não por obrigação, não por peso, mas como um ato de adoração a Deus. E aí entra a questão também no aspecto de vida, porque as pessoas pensam que também simplesmente o fato de contribuir, de dizimar na sua igreja, de estar realizando algo, pode pode agradar a Deus, melhor dizendo, mas não é assim. A Bíblia nos ensina o quê? Nada vale se você ir lá, contribuir, realizar os seus ministérios, desenvolver, melhor dizendo, os seus dons na igreja, mas se você tem uma diferença com alguém, se você não consegue conviver com algumas pessoas no seu círculo, quer na igreja, na família, no trabalho, nada vale isso. Então nós precisamos pensar que tudo caminha paralelamente. A nossa vida de mordomia deve também ser voltada no aspecto de amor, no aspecto de comunhão. E a gente precisa trabalhar a mordomia cristã. E nos dias de hoje, talvez o grande desafio que eu vejo nos canais de televisão, nas rádios, nas redes sociais, muitas vezes, é que se enfatiza muito a questão financeira. Falamos muito de contribuição, de dízimo, de oferta, o que quer ser, que seja, mas esquecemos de uma parte principal. Não adianta contribuir, não adianta, entre aspas, achar que está administrando bem, mas, paralelo a isso, não cuidar da sua vida, do seu relacionamento com Deus e o próximo. O meu desejo, a minha oração, é que nós possamos compreender verdadeiramente o significado de mordomia cristã. E falar no aspecto de mordomia cristã, e eu quero continuar falando em outra oportunidade, não somente na questão financeira e material, mas falando também da mordomia cristã nos dons. Como nós temos desenvolvido os nossos dons? Como tem sido o meu desenvolvimento na minha comunidade, na igreja local? Porque os dons que o Senhor nos deu é para que a igreja seja abençoada, para o crescimento da igreja também. E muitas vezes, parece que nos dias de hoje, as pessoas também estão usando os dons que o Senhor deu para proveito próprio. Isso não é mordomia cristã. Isso não é administrar com responsabilidade e com zelo os recursos que Deus nos confiou. Eu oro, peço para que todos nós possamos responder essas 3 perguntas que eu deixei com todos, respondendo de uma forma franca, honesta conosco mesmo, e procurando melhorar, a começar de mim, chegando até você, passando pela igreja, pela sua comunidade, de como podemos realmente praticar uma mordomia cristã que agrade ao Senhor. Uma mordomia cristã que abençoe vidas. Uma mordomia cristã que abençoe a obra do Senhor aqui nesse mundo. Uma mordomia cristã que contribua para a expansão do Evangelho. Uma mordomia cristã que traga resultados positivos para vidas, para a conversão de almas. Uma mordomia cristã que nos ajude a levar e espalhar o Evangelho por todo o mundo. E hoje, com as redes sociais, e nesse momento quando eu posso chegar a muitos lares,
em outros lugares, cidades, estados, países, é muito importante realmente entender o que o texto que li lá no início do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 11, quero repetir também. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? É uma pergunta também que precisamos responder. Meu desejo e minha oração é que, mais uma vez, possamos ter compreendido o que a palavra do Senhor nos ensina. Uma pequena parte, nesse tempo limitado que a gente tem, de compreender qual é o verdadeiro significado de mordomia cristã. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é clara, a tua palavra não deixa dúvidas, a tua palavra nos direciona a compreender a tua vontade. Nesta noite te pedimos que o Senhor nos abençoe, para que possamos ser mordomos fiéis, para que possamos investir bem, administrar bem tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso e amoroso para com cada um de nós. Te pedimos, Pai de amor, para que o teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, que possamos realmente praticar uma mordomia cristã de acordo com a tua palavra, Pai. Fica conosco mais uma vez, te pedimos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria, um privilégio ter estado com vocês aqui em mais essa oportunidade. Não se esqueça, compartilhe aí, convide os amigos para participar conosco. Todas as quartas-feiras nós temos aqui, somente online, a nossa quarta de estudo. E na Batista Vila Formosa, continuamos aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas. Lembrando para você que neste domingo, excepcionalmente, dia 6 de outubro, até por questão do pleito eleitoral, nós não teremos a nossa celebração às 10 da manhã. Mas às 19 horas nós teremos a celebração, a ministração da ceia do Senhor. Será mais uma vez uma grande festa. Convide os amigos, a família, participe conosco. Se você não conseguir participar, nos acompanhe pelo canal do YouTube da Batista Vila Formosa. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por esse tempo que você disponibilizou em nos acompanhar. E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. E não se esqueça, continue nos seguindo pelo Instagram, pelo Facebook e aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe você.